Olá, boa tarde. Vamos iniciar aqui mais uma live. Vou pedir só suporte do pessoal para verificar se o áudio tá legal. Tá bom, o áudio. É porque eu tô instalando. Vou convidar Olá, boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente trouxe a doutora Josenilda, delegada. Trabalhou mais de 25 anos na Delegacia da Mulher, a segunda delegacia do Brasil. Trabalhou também na Delegacia de Homicídio e também passou por várias outras delegacias. Doutora Josenilda Clemente. Correto? Me corrija se estiver errada. Eu Corretíssimo. quero agradecer de antemão já a sua participação, por ficar disponível aí, que está aproveitando, né, na sua casa, de férias, e passando um pouquinho do seu tempo para fazer essa live conosco. Já quero agradecer já antes da gente iniciar. E veio aqui hoje, a gente vem trazer uma temática que faz parte do nosso dia a dia, né? A questão da violência contra a mulher. Então, de que forma isso acaba afetando no desenvolvimento dela no trabalho? A gente trouxe essa temática, como a doutora José Milda está há bastante tempo já na área, ela vai trazer com mais particularidade o assunto, conforme a experiência dela já durante anos na delegacia. Me fala um pouquinho, Josenilda, sobre esse assunto. Primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão aí participando dessa live. Realmente é uma temática muito emblemática. A minha experiência durante 32 anos de polícia, quase 32 anos de polícia, e o que eu tenho a falar, a primórdio, não seria uma live, seria um tema extenso, porque tudo começou, essa violência doméstica, desde os primórdios, entendeu? Da colonização, do nosso estado machista, e aqui principalmente na área do Nordeste. Então, naquela época, não existiam leis. E foi com o advento da Lei Maria da Penha que a mulher teve um pouco mais de poder com relação a essa violência que era velada. Ela era agredida, o homem era como se fosse um senhor feudal, que ela estava submissa, tanto é que na época da colonização chamavam os maridos de senhor. Então ela era como se fosse uma empregada, uma servente daquele senhor feudal. E com o passar dos anos, com a tecnologia, com a abertura da República, tudo, então as mulheres foram ganhando poder. E a partir da industrialização, do período industrial, que foi colocada a mulher no trabalho, então ela foi vendo que ela tinha espaço. E nesse espaço, o homem se sentiu, grande parte, entendeu? Vendo aquela situação, que aquela mulher era uma serventuária dele, viu que, como ela estava ganhando espaço, então começou a achar que ela não deveria agir daquela forma. E até, entendeu, que por volta de a Lei Maria da Penha, em 2016, que todo mundo acredita que grande parte das mulheres já sabe, que foram vítimas, que estavam sendo vítimas de agressões físicas, tudinho, e não tinham como procurar as delegacias. E chegavam lá, eram levados, tinham como chacote, eram levados na pândega, e a partir dessa senhora, que foi vítima,
e ficou de cadeira de rodas, e a lei 11.340 de 2006, que intitularam Lei Maria da Penha, porque foi uma vítima mulher, chamada Maria da Penha, que até hoje ela se encontra viva, e daí foram as mulheres, nós, mulheres, fomos adquirindo direitos. E fomos tendo mais abertura na área do trabalho, em casa, sabendo como agir, onde procurar. E naquela época, em 1986, eu fiz parte da Delegacia da Mulher. Na época eu era escrivã e não existia ainda a Lei Maria da Penha, mas a gente já tinha um grande trabalho em cima desse combate da violência contra a mulher. As pessoas nos procuravam, a gente não tinha, era um trabalho muito difícil. A gente tinha uma pequena casa de apoio, que essas mulheres eram levadas, e assim por diante. E fomos seguindo passo. Então, com amplitude da situação no Brasil com relação à mulher, e a mulher vendo que tinha direito, que tinham direitos, e que realmente ela estava sendo vítima, e estava havendo um esclarecimento através da mídia, através de todos os noticiários, que aquilo que ela estava tendo era realmente vítima de agressão, seja agressão doméstica, seja na rua, seja um assédio moral, um assédio sexual. Então, ela viu que ela realmente tinha direitos. E aí houve essa combativa, e começamos o combate, que é o que as pessoas falam, né? O movimento feminista. E, graças a Deus, agora, em 2015, veio o crime de feminicídio. O que foi o crime de feminicídio? Nada mais do que foi que uma qualificadora do artigo 121 do Código Penal, e colocou ele na situação de crime hediondo. E nessa situação saiu da esfera de crime comum. E saiu também aquele crime de assassinato, assassinar a mulher por simplesmente a honra, o crime contra a honra, que isso aí já tinha saído há bastante tempo. Mas a nossa temática hoje é com relação... Estou só dando uma abertura assim, para a gente entrar nessa temática que você quer com relação... Eu estou dando esse histórico para o quê? Para a gente chegar aonde nós queremos chegar, que é essa situação da vítima mulher com relação ao trabalho. Geralmente, as vítimas que são mulheres e que não devem ficar passivas e caladas, que geralmente chegam no trabalho com o olho roxo, com uma pancadinha aqui, situações de depressão, e que chegam no trabalho, e o líder, as pessoas do trabalho, não só o líder, mas como os demais, tem que observar. Se uma pessoa é uma pessoa extrovertida, conversa, tal, e de um tempo, de alguns dias, ela está cabisbaixa, sem saber, com manchas no corpo, tudo. Então, a gente não pode ficar atenta, nada, foi nada não, é que ela está depressiva, algum problema. Não. Vamos ver esses pontos chaves, porque não precisa ela estar casada, ela não precisa estar num ambiente morando junto para ser vítima de violência. Ela pode ser vítima de violência de um vizinho, de uma situação constrangedora que esteja ocorrendo no âmbito familiar, de um irmão, de um pai, de um filho, de todas essas situações que não seja só marido e mulher. Não precisa estar casado. É no sentido gênero. Mulher vítima de qualquer tipo de violência. Não só violência física, como violência psicológica. Cabe ao profissional que trabalha com ela, como os demais, observar essas situações. É um crime de ação pública, qualquer pessoa pode denunciar. Se não quiser se identificar, procura o 180,
ou o 190, ou o nosso, se eu não me engano, é o 3423 9595, que é o disco de denúncia, se me falha a memória, e procurar denunciar, mesmo que seja na forma que seja anônima. Autoridades irão investigar essa situação de denúncia. Certo. Doutora Josenene, se me permite. A senhora falou lá no início da live da questão da mulher, ela sempre ser vista como subordinação, sempre subordinada pelo homem. Isso ainda acontece muito, né? Diminuiu bastante durante os anos, mas ainda acontece muito da mulher sempre ser vista menor que o homem. Isso até no próprio trabalho. Se é uma mulher que vai tomar a frente de uma reunião, de uma posição, e é um homem, o pessoal sempre quer passar mais, acha que o homem está passando mais credibilidade. Sempre a posição masculina, ela ainda é vista como superioridade. Não só no trabalho, mas em algumas igrejas, em outros locais ainda, a figura masculina, ela é vista como superior. Quando o pessoal fala, não, de feminismo, feminismo, o feminismo ele está trazendo isso, para que a mulher se iguale com o homem na questão de posicionamento. Tem homens que ainda ocupando o mesmo cargo que a mulher, ganham mais que a mulher. Como? Que a mulher está trabalhando igual. Tem lugares que as pessoas não dão nem tanta importância, relevância ao que a mulher está falando. Quando vem um homem e fala a mesma coisa que a mulher falou, o pessoal já dá mais ouvido, já dá mais atenção. Isso ainda ocorre, tanto no trabalho como nos outros ambientes. Isso que tem que ser quebrado. O feminismo veio para isso, para quebrar esse paradigma que ainda ocorre. Aí a senhora trouxe também a questão do posicionamento dos colegas de trabalho e de um líder. O líder, ele tem que sempre estar atento, como a senhora mesmo trouxe, aos sinais, né? Aos sinais da sua equipe, não só como mulher, mas homem, os problemas que acontecem no dia a dia. Mas quais são as posições que um líder tem que tomar? Ele tem que ir conversar com a vítima. O que é mais indicado a se fazer quando se identifica uma vítima num ambiente de trabalho? No meu posicionamento, o líder, primeiro, no meu posicionamento, primeiro ele tem que entrar em contato com os demais da equipe de trabalho e conversar e ver se o posicionamento do que ele está vendo é o mesmo que as outras pessoas estão vendo. E solicitar sugestões. E não ir diretamente àquela funcionária e tomar um posicionamento direto. Porque pode ser que, do ponto de vista dele, seja um, mas do ponto de vista dos demais, sejam outros. E entre os funcionários, pode ser que alguém saiba mais do que ele está sabendo. Alguma coisa que esteja ocorrendo com aquela funcionária. Que não seja exatamente uma violência doméstica, mas seja outra situação. Mas, se ocorrer realmente uma situação, e entre a equipe, gerenciar essa situação. Se ele, diretamente, constatando aquela violência doméstica, chamar à parte aquela funcionária, porque é um constrangimento muito grande, um líder ele chamar a funcionária frente aos demais funcionários. Primeiro, ele tem que se posicionar, saber o que realmente está acontecendo, em que grau de violência está ocorrendo aquela situação e quais as medidas drásticas que pode levar. Porque, às vezes, o líder ele vê uma situação de violência e que é mínima. Aí ele chama a parte aquela funcionária que está sendo vítima. E, infelizmente, como ainda existe essa dependência da mulher, principalmente por ter filhos, ter família, aquele lado maternal, aí pode chegar a comentar em casa. E aquilo ali se tornar de uma simples agressão a um feminicídio. Ou até mesmo o agressor
e tomar satisfações com o líder, com algum funcionário, que nós temos vários casos com relação a isso. Então, Entendi. primeiro ele tem que gerenciar aquela situação de crise. O que é que está acontecendo com aquela funcionária para tomar uma posição correta, para que não venha a se tornar algo pior. Mas, como se diz, a gente tem que matar o mal pela raiz. A gente tem que ver primeiro o que está ocorrendo para ver o posicionamento que irá tomar. De repente, se ela está na iminência de ser vítima de um homicídio, então o posicionamento tem que ser drástico. Então, correr e tomar o posicionamento de procurar as autoridades o mais rápido possível e tirar aquela mulher daquele âmbito familiar para que ela não seja, que esteja na iminência de ser assassinada. Mas se ela está sendo vítima de agressões e paulatinamente aquilo ali com certeza vai se dar para uma forma trágica, então ele tem que gerenciar com os demais funcionários e ver qual o melhor posicionamento. Como é que a gente pode fazer? Então, ele chamar, em particular, essa funcionária e ver o que pode ser tomado. Se vê que ela poderá chegar em casa e contar tudo o que está ocorrendo, então a gente vai ter que partir para o anonimato e tomar uma posição pelo outro lado, que ela não sabe que é alguém do ambiente de trabalho que está tomando um posicionamento e procurar as autoridades para que vá e evite uma situação de tragédia. Certo. Então, a posição aí de doutora Josenilda é sempre, primeiro, vai ter que sondar o terreno, vai ter que se posicionar como um bom líder, de não ir direto à vítima, porque a maioria das vítimas sempre se negam que está sofrendo algum tipo de violência. Então, ele primeiro vai ter que formatar a equipe dele para, diante daquela situação, o pessoal começar a se posicionar, não de ir ao confronto com a vítima, de perguntar, porque é algo bem íntimo, ela não vai querer falar no primeiro momento, só se já tiver numa condição que ela não esteja aguentando mais, né? Que a vítima chega a desabafar. Para que o território, o ambiente de trabalho fique mais adequado possível para ela se sentir à vontade, ou de falar, ou de ela mesma se posicionar em relação ao relacionamento que ela está tendo ou seja, com o parente, vizinho, como você mesmo falou, quem esteja causando a violência a ela. Então, diante disso que a delegada se posicionou aí, quem tiver com dúvidas, quer saber mais a fundo sobre o assunto, quer tirar alguma dúvida, quer falar alguma coisa, vocês podem se posicionar nos comentários. A gente está aqui e a doutora Josenilda vai ficar disponível para responder as perguntas de quem estiver. A gente vai acompanhar aqui as perguntas. E eu quero que você fale um pouco como o RH, ele dá esse suporte ao líder, o líder não pode falar diretamente com a vítima, porque aí ela vai se negar, ela não vai se sentir à vontade de desabafar com ele, pode entrar nesse circuito, psicólogo, alguma coisa, uma palestra específica na empresa. O que seria ideal, assim, para as empresas fazerem para dar esse suporte? Um ponto bom, você agora me lembrou, um ponto muito bom, que por incrível que pareça, eu trabalhei muitos anos nos recursos humanos da Polícia Civil. Inclusive, fui chefe de uma das unidades. E, realmente, nós temos uma unidade de assistência psicossocial, que trabalha com os policiais, as policiais, tanto policial, homem, mulher, que trabalha nessa parte psicológica e psiquiátrica, de trabalhar. Quando eu estava conversando com você, era num ambiente de uma empresa pequena, mas como uma empresa grande, realmente no RH nós temos, grandes empresas, existe a parte de psicossocial, assistência psicossocial, que trabalha exatamente quando vê que o funcionário está com uma atitude que não está
adequada com o trabalho, entendeu? Que não está produzindo, que está de forma diferente, então é acionado o RH, a parte de psicologia e de psiquiatria entra na hora para trabalhar esse funcionário e ou fazer uma reconstrução ou uma readaptação do funcionário para ele produzir para a empresa. Então, foi bom você ter tocado nessa temática, eu nem estava lembrada que eu trabalhei muitos anos Ótimo. Pronto. Não, no porque tem várias empresas grandes. civil. É. Então, é muito importante, Porque grandes empresas, no seu RH, ter essa parte de assistência psicossocial. pronto, aí fica uma dica aí para os empresários ter esse setor específico para mostrar que cada setor ele traz uma importância lá na frente ou no momento da contratação do funcionário para a empresa. Porque se o funcionário sofre violência em casa, no trabalho, seja onde for, vai afetar com o desenvolvimento dele, a produção dele no trabalho. Não vai ser um funcionário que vai trabalhar com a mesma garra, a mesma ânsia do início, quando ele se sentiu motivado a trabalhar naquela empresa, a motivação dele vai baixar. Então, é importante que o RH ele esteja sempre em conjunto com o líder, com a pessoa, com o gerente, a pessoa que está de frente da operação. Então, fica a dica para os empresários também, para ter quem não tem, quem tem uma empresa já com um porte maior e não tem um RH com o psicossocial, né, que se chama, para tratar os problemas dos funcionários, para procurar hoje o mercado de psicólogo é bem grande, né? Exatamente. Trabalhar está bem alta. Com certeza. E vou adiante com relação que nós sabemos que mulher, ela consegue mais conversar com outra mulher. E, geralmente, nessa área de assistência social, psicológica, geralmente são psicólogas. Entendeu? E se for uma pequena empresa, o líder, como você estava perguntando, como o líder é tratado, geralmente ele vai procurar, dentre aquelas mulheres, o que é que está acontecendo com aquela funcionária, se for uma pequena empresa e não tiver RH, ele saber o que é que está acontecendo e, paulatinamente, ele vai colhendo frutos, sabendo o que é que está ocorrendo ali, aquela situação, porque ela está de cabisbaixa, porque o que está acontecendo com aquelas marcas, porque ela está faltando ao trabalho. Tudo isso é importante. O pessoal, às vezes, pensa, não, é besteira, não. Não é besteira, minha gente, não é. Não. É um assunto sério. E várias mulheres, às vezes, acabam até saindo do trabalho, porque não se tem esse apoio lá no trabalho. As pessoas não acolhem como ela deveria ser acolhida e a empresa acaba perdendo uma boa funcionária por falta de acolhimento dentro da empresa. É muito importante isso. E os colegas do trabalho também fazem parte desse trabalho, porque eles são os primeiros a identificar os sinais, que é as pessoas que estão mais próximas no momento. O líder consegue identificar os sinais, mas uma pessoa que trabalha no mesmo setor, está junto toda hora, todos os dias, estão no mesmo horário juntos, fica mais fácil de identificar um sinal. Então, o trabalho tem que ser em conjunto. O apoio também tem que ser em conjunto para identificar quem é o causador, se faz parte da família ou não faz parte da família. Mas é importante esse acolhimento nesse momento. E também as empresas que são maiores, que já têm um porte maior, né? Ter um bom RH, ter bons psicólogos trabalhando no RH, para trabalhar em conjunto com o líder. Porque se houver essa comunicação, tenho certeza, não vai perder o funcionário e ainda vai ajudar uma pessoa. Tanto o problema pessoal que ela está tendo, como ela não vai perder o emprego dela, porque se a pessoa já é vítima, perde o emprego, como é que fica essa vítima depois que perde o emprego? Exatamente. Pior, né? Aí é que ela vai se oprimir mais ainda, para o agressor se aproveitar da oportunidade de não ter uma rede de apoio para ela. Correto? E nós temos visto hoje
que com relação a essa diferença salarial, que nós mulheres estamos quase adquirindo a paridade, que é com relação ao homem. E muitas vezes isso também é um motivo de violência doméstica, porque o homem ele não aceita que a mulher seja o chefe, a chefe, né, da casa, da casa. Então também tem essa violência doméstica, entendeu? Essa paridade de salários ou até mais do que o homem, eles não conseguem admitir. Por isso que eu dei aquela introdução para a gente chegar nesse ponto onde hoje nós estamos, com tantas vitórias, mas com também muitas perdas de grandes mulheres como Marielle, que foi vítima brutalmente, e até hoje nós não sabemos o porquê dessa luta incansável das mulheres. Nós temos aí vários casos agora mesmo, aqui em Pernambuco, a mulher vítima do homem, que ninguém sabe o motivo, matou a mulher na frente do filho de 10 anos, entendeu? São situações trágicas, crime de ódio, só o fato de ser mulher, o gênero mulher. É aquela miscigenação. Eles acham que é a classe mais frágil. O fato de ser mulher. E a gente não tem nem motivo, né? Porque, assim, você chegar a assassinar alguém já é algo extremo. Extremo. Independente do que o outro venha a fazer. Exatamente. É o extremo. O extremo. Hoje a gente queria trazer essa temática, por quê? Porque a gente consegue identificar em várias empresas que têm situações de violência doméstica. Às vezes, o líder não sabe como se posicionar. É importante que quem seja líder assista a live, quem não teve a oportunidade que assista. As pessoas que ficaram com vergonha de perguntar agora, não se posicionaram agora, vocês podem se posicionar depois, via direct, que a gente vai ficar disponível para responder as perguntas. E é importante esse tema para que tanto os empresários, porque nas pequenas empresas, quem são os líderes são os pequenos empreendedores. Tanto os gerentes, os que estão em cargo maior, saber de que forma pode acolher a vítima, de que forma ele deve se posicionar, como já foi dito, não pode ir a um embate e perguntar diretamente à vítima, que no primeiro momento ela não vai dizer que está sofrendo violência, seja por vergonha, seja por não se sentir confiante em falar sobre esse assunto. Então, saber de que forma ele se posicionar foi muito esclarecedor e muito importante ter dito quais as maneiras de rondar para poder ir assim, tentar ajudá-la. E também para o empresário saber que o RH tem que estar sempre alinhado com o cargo de gerência. O RH tem que ter psicólogo, sim, não só para o caso da vítima de violência doméstica, mas para outros casos que vem tendo o funcionário na empresa. O funcionário, às vezes, está passando por depressão em casa, está com um problema familiar que não consegue pensar na solução, e tudo isso acaba afetando o seu desenvolvimento no trabalho. Exatamente. Você tem alguma pergunta? Ninguém perguntou, mas se você tiver algo a complementar, pode falar. Eu quero complementar a vocês. Nós, mulheres, durante todos esses anos, conseguimos galgar cargos, profissões inalcançáveis há 30 anos atrás. Então, não deixe de lado, não se deixe se menosprezar por um homem, ou seja lá quem for, que te coloca para trás, que diz para tu que isso não é possível, você não vai alcançar, você é burra, você é imbecil, que você não vai chegar lá. Não é só esse lado da agressão, mas sim essa agressão, essa agressão psicológica de trabalhar, de dizer que você não consegue tal cargo, que você não consegue almejar aquele salário
porque aquele salário não é compatível com você, por você ser mulher, porque você tem menino em casa, você tem isso, tem aquilo, tem roupa para lavar, trabalho. Nós, todas as mulheres, somos capazes de tudo, até mais do que nós imaginamos. Com certeza, com certeza. Então, Até porque as mulheres são as grandes líderes, que elas já começam a liderança dentro de casa, né? então vamos, exatamente, porque você está adquirindo várias profissões numa pessoa só. Então, vamos à luta. Juntas, nós somos fortes. Se nós dermos nossos gritos realmente, que realmente somos capazes, nós vamos chegar lá, ou até mais. Você vê, dentro no ambiente da nossa nação, você vê poucas mulheres corruptas. Isso. No lado político e no lado empresarial. Por quê? A mulher, por si só, ela tem medo. Ela quer fazer o melhor, ela quer fazer honesto, ela quer ser sério, ela quer produzir. E isso, para um homem que é machista, um homem que é um homem frustrado, cheio de arrogância, cheio de doenças psicológicas e psiquiátricas, isso é terrível. Uma mulher se destacar. Um homem não aceita ser menos, né? Vamos combater, vamos trabalhar. Você não precisa levantar a bandeira e dizer, eu sou feminista, eu sou isso, eu sou aquilo, não sei o quê. Não. Você é só fazer o bem e fazer correto, fazer de forma honesta, estudar, trabalhar, mostrar para o que veio fazer ao mundo. E não só ficar na posição de vítima. Eu sou vítima, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Você tem que mostrar, você tem que procurar a polícia. Eu estou sendo vítima, eu estou sendo vítima do meu chefe, que ele está me assediando moralmente, sexualmente. Procurar os seus direitos. Porque só assim, uma formiguinha juntando... Imagina um formigueiro. Uma formiguinha mas várias formigas podem fazer. O elefante mata a formiga. Mas quando o elefante morre, quem é que come o elefante? A formiga. Isso. Então, nós somos fortes. É o formigueiro que vai e come o elefante. Isso. Então, doutora Joselilda, a gente trouxe não tenham medo, não tenham receio. Se vocês estão com medo de ir à delegacia, se vocês estão com medo de ir ao seu chefe, conversar com o seu chefe, passa para alguma amiga, uma colega de trabalho, está acontecendo isso comigo, porque ali, se juntando uma ou outra, vai ver o melhor posicionamento. Não queria ir na delegacia da mulher, não, porque eu tenho 3 filhos para criar, 4, 5, 6, 7, 8, 10, enfim. Mas uma forma melhor de resolver aquela situação através de colegas de trabalho. Eu não queria ir ao meu chefe contar o que está acontecendo, mas naquele local, porque meu trabalho é pequenininho, eu trabalho vendendo roupa numa lanchonete, tal, e se eu contar, eu vou perder o trabalho, tenho 3 filhos para criar, meu marido é pedreiro, tal, não sei o que, ele sustenta a casa. Então, não, a gente tem que ter um posicionamento. Hoje, você pode passar fome, mas amanhã você pode perder a vida. Isso. Então, é melhor hoje passar fome do que amanhã perder a vida. Do que amanhã não comer nada, né? Porque vai embora. Aí fica filho, fica mãe, pai, todo mundo vai viver sem você. Joselina, um rapaz, ele trouxe uma pergunta. A gente falou muito sobre a mulher que é vítima, que é assediada, que sofre o abuso psicológico. Ele perguntou, se for no caso do homem, um homem sofrer em casa, porque também acontece da mulher ser mais brava, querer ficar oprimido, dizendo que sempre não é possível, ele não vai conseguir, que ele não é capaz. Se acontecer a mesma coisa que acontece com a mulher, sendo que com o homem, ele tem os mesmos direitos, a lei é a mesma? Não. Tanto para o homem? A lei não é a mesma. A Lei Maria da Penha e a lei, entendeu, do feminicídio é com relação à mulher, fator gênero. Mas o homem pode procurar
a delegacia mais próxima à sua residência, entendeu? E pode ter os mesmos direitos, porque aí é na situação que ele está vivendo como qualquer um. Se é um menor, procura a delegacia de menores, entendeu? Da criança e do adolescente. Se é um homem, procura a delegacia da mulher, conta que tudo que está em funcionamento, e a mulher vai ser tipificada, incriminada de todos os fatos criminosos, os ilícitos que ela esteja praticando contra o homem. Agora, a Lei Maria da Penha e a lei do feminicídio é com relação à mulher, o fato gênero, mulher. Mulher. Certo. A lei, na verdade, ela veio para fortalecer, porque a violência ela não pode acontecer entre ambas as partes, tanto parte da mulher como parte do homem. Mas ela trouxe para fortalecer, porque sempre, antes, pelo fato do machismo ser muito grande, não se tinha essa lei para fortalecer o lado mais frágil, que é a mulher. A lei trouxe para fortalecer, para que o homem entenda que ele não pode bater na mulher dele, que ele não pode falar coisas que afetam o psicológico da mulher dele. Ele não pode fazer isso, independente dele bancar a casa dele, ele ser o provedor do lar, que ele que vai trabalhar, que traz o dinheiro, ele não pode, em situação nenhuma, constranger a sua companheira. Tem outra pergunta aqui também. Eu posso denunciar pela Lei Maria da Penha por um terceiro que não tem coragem? Lógico, deve. Desde o começo nós estamos conversando, é um crime de ação pública. Qualquer um pode denunciar. Qualquer um pode denunciar. E diante da pergunta anterior que o rapaz fez, com relação a ele homem, mas a lei, eu não sei se as pessoas sabem, mas ela intitula, também está intitulado o lado homossexual, tá entendendo? Relacionamento homossexual e também o transgênero. Quem está dentro, entendeu? Mulheres, entendeu? Que operadas, tal, que hoje são mulheres, são intituladas mulheres, entendeu? E na relação homossexual. Mulher com mulher também. Que também é o outro lado fragilizado, né? Que ele já sofre pela opção sexual dele e ainda sofre a violência doméstica. Sofre a violência doméstica, eles entram também. E, como eu já tinha dito, qualquer pessoa pode denunciar. E se quiser, se não tem coragem, pode denunciar na forma anônima. Se você tem seu vizinho e está vendo que aquela mulher está sendo vítima, procure as autoridades o mais rápido possível para que ela não seja vítima de um feminicídio. Isso, para que não aconteça o pior, né? E aí a morte já é o fim, é o caso final. Porque começa começa com a tapinha, um beliscãozinho, passando para trás, aquele assédio moral, de dizer, não, você não sabe fazer nada, você sabe isso, você sabe aquilo. Depois um empurrão. E a mulher fica naquela, não, ele só me deu um empurrãozinho, não, ele só fez isso, não, ele só fez um bicho. E o homem, e aquela relação, vendo que aquela mulher sempre naquela situação, sempre se vitimizando, ele fez isso porque realmente eu mereci, pronto, dali para pior. Ele está criando força, na verdade, né? Está criando força para fazer o ato final. Então, é importante, gente, vocês lerem os finais das mulheres que sofrem agressão. Não se omitir, não existe isso. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim, porque depois, aí a mãe que tem 3 filhos, os 3 filhos não vai poder nem ficar com o pai, com o agressor, e não vai ter mais a mãe para ficar, para acolher. Aí ou vai para familiares ou vai para adoção. Então, para que não ocorra o pior, a gente tem que se meter sim, a gente tem que denunciar, tem que acolher, no momento que se tem que acolher, não pode deixar como se não estivesse existindo nada, estivesse tudo normal, quando na verdade não está normal. É muito importante haver o acolhimento, não só no trabalho, mas na família também. O trabalho vai ser o lugar que ela deve ter o maior apoio, porque hoje o trabalho é o local que a gente vive mais do que em casa, né? A gente hoje trabalha mais do que em casa. Chega em casa, na verdade, só para descansar e no outro dia já volta ao trabalho novamente. Então, eu acho que é mais fácil
os colegas de trabalho identificar a mulher do que a própria família, que às vezes tem gente que mal vê a mãe, vê no final de semana, passa meses sem ver os familiares. É importante atuar. E os vizinhos também, né? Os vizinhos que convivem, ver que a situação mudou, tem que também interferir para que não aconteça o ato final. Aí, aqui tem outra pergunta, doutora José. Pode ocorrer da vítima retirar a denúncia em caso da Lei Maria da Penha? A vítima, ela pode tirar a denúncia, já teve a denúncia, ela pode tirar? Não, isso aí só o juiz é que pode resolver essa situação, porque a polícia, ela é uma polícia administrativa, é uma polícia judiciária. Ela vai recolher todos os fatos, a investigar e vai apresentar ao juiz. Geralmente, não ocorre isso. Dependendo da situação, o juiz pode aplicar uma pena menor. Eu não vi nenhum caso, só quando realmente é que foi visto que foram agressões mútuas, que é difícil provar isso, de um caso de arquivamento na justiça, quando são agressões. Mas é um fato assim que só o juiz é quem pode decidir. Acontece também da mulher pedir medida protetiva. Aí quando é feita a medida protetiva, É ambas imediato. partes se separam, não tem mais contato um com o outro. Também acontece de ter o arquivamento quando se Não, cumpre o que a justiça determinou? não, lógico que não. Não existe arquivamento de procedimento administrativo na delegacia. Não existe. Não O existe. processo continua aberto, é isso? Não, continua, tem que ser remetido, principalmente com as medidas protetivas. Principalmente, porque de imediato é feita a medida protetiva, ou é afastado o agressor e fica a uma certa distância. Se ele, por acaso, infringir aquelas medidas protetivas, ele não vai ficar mais em liberdade. Ele vai ter que responder o processo na prisão. Se ele infringir qualquer uma daquelas medidas protetivas. E só quem pode decidir qualquer coisa é o juiz. Entendi. Então não pode. Até porque acontece da mulher ir querer tirar a queixa porque o próprio agressor está ameaçando ela de morte se ela não tirar a agressão. Por isso que foi criado essa legislação, correto? Para que não aconteça do agressor ameaçar e a mulher ir lá e tirar a queixa. Não. Aí a mulher vai lá, diz que não está sofrendo, depois, 2 dias depois, o agressor assassina ela. Aí, para evitar que aconteça isso, não se pode tirar a queixa. Quantas vezes ela for agredida, for ameaçada, seja de que forma for, qual for o tipo de agressão, ela tem que ir na delegacia. Se tiver de prestar 10 queixas, ela presta 10 queixas. Se tiver de prestar 15 queixas, ela presta... Quantas agressões forem tomadas? Até que o judiciário tome um posicionamento de tirar este cidadão, este agressor ou esta agressora do nosso convívio social. Correto. Perfeito. Hoje, a gente foi mais uma live do nosso projeto Oxe, que danado é isso? A gente trouxe uma temática bem atuante, né, que a gente acaba vendo, infelizmente, no nosso dia a dia, que é a mulher que sofre agressão doméstica e acaba interferindo no meio de trabalho dela. A doutora Jovenilda trouxe esclarecidamente quais atitudes devem se tomar, como a mulher deve se posicionar diante a situação. Eu só tenho a agradecer por tudo, pelo seu conhecimento aí compartilhado conosco e também pelo tempo que a senhora nos deu, lhe trazendo aí o conhecimento durante anos, né, de delegacia. Muito bom, foi ótimo. Eu só tenho a agradecer mesmo por tudo. E eu digo a vocês obrigada pelo convite. Estou aberto aqui no meu Instagram, Delegada Josenilda Oficial, para qualquer pergunta,
qualquer, entendeu, temática que vocês precisem, assim, a gente entrar em debate e esclarecer. Me sinto muito lisonjeada também de ter sido convidada, e quantas vezes for necessário, estarei aqui para contribuir com você, Ótimo. com as pessoas que precisam de algum esclarecimento. Espero ter contribuído com algo, entendeu? Com algo Muito. Contribuiu muito. Muito. com que pertinente ao tema. E se tiver mais alguma dúvida, venham, converse comigo. Se eu não puder responder de imediato pelo Instagram, assim que eu entrar, eu converso com vocês. Eu vou, ontem mesmo, ou foi antes de ontem, tinha um pessoal, estava fazendo uma live aqui na Granja, e o pessoal, doutora, a senhora tem que se candidatar a deputada. Eu digo, eu não tenho nem onde cair morta, mulher, eu vou entrar no negócio para ser deputada. Eu entendo, só se vocês me ajudarem para a gente fazer um grupo e ser várias pessoas numa candidatura única. Então, mas eu estou aqui para Muito bom. ajudar, para aconselhar, não só no que for necessário, assim, não, na área policial, mas se tiver algo que queira resolver na parte psicológica que queira resolver. Eu queria resolver, porque eu também trabalhei muitos anos no RH, que queira conversar, passa para mim, que assim que eu puder, eu respondo. Se vocês também quiserem algum conselho na parte de tributário, previdenciário, vocês procurem, vocês entrem aí no Instagram, Beli Rosa, underline, arroba, Beli Rosa, underline, arroba, hotmail.com, e vocês, entendeu? Beli Rosa, underline, que vocês podem também ver nessa parte de tributário, direito de família, previdenciário, e ela pode dar todas as respostas a vocês, que se vocês assim tiver alguma dúvida, ela podem ajudar, tá certo? Estou aqui. Eu agradeço muito. No que E for sucesso, porque a senhora é demais. Espera. Obrigada. E qualquer coisa, se quiser de novo entrar em outra temática, você me procura e a gente entra novamente na live, a gente conversa novamente e aí ajuda o pessoal que está muito carente de saber quais são os seus verdadeiros direitos. Não só as mulheres, quanto os homens também, porque também entrou um homem e fez a pergunta. Tá ok? Obrigada. Tá Uma boa tarde, um bom início de ano para todo beijo. mundo. Fiquem com Deus. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.